Olá, sou o professor Luciano. Vamos dar continuidade às nossas aulas de planejamento físico funcional de Yuan. Na última aula nós paramos na discussão aí do setor de verduras, né? Pré-preparo e preparo de verduras em relação à ambiência, os equipamentos, né? E utensílios de suporte para essa área. Bom, nós temos a área de cereais também, né? E que nela ocorre a seleção, né? Chamada aí também de catação e lavagem dos grãos. Então é importante a gente salientar para essa área em específico, né? A ambiência no que diz respeito à luminosidade, à iluminação desse setor, né? Também o conforto em relação ao assento, uma vez que o colaborador ele permanecerá aí um bom tempo das suas atividades sentado, né? Realizando aí essa seleção. Então é muito importante esses dois aspectos, né? Serem bem observados e planejados para permitir não só o conforto, né, adequado para o funcionário, para o colaborador, evitando aí prejuízos em relação à sua qualidade visual, né, e ergonômica em relação à postura, à coluna, né, mas também para a realização do procedimento adequado, né, evitando então a presença de perigos físicos, né? Como é o caso aí de pedras, pedaços de madeira, entre outros, comum, né? Nessas matérias-primas, né? Então, nesse setor, a gente então ele deve ser dotado aí de bancadas, né? Com um orifício aí que permite a catação e já a seleção, né, para baldes específicos, né? Nós temos também um equipamento aí que permite a lavagem dos cereais, por exemplo, do arroz, né? Obviamente, lixeiras dotadas aí de acionamento por pedal, evitando aí o contato manual do colaborador, bancadas de apoio, carro transportadores, né? Transportadores de quê? Desses utensílios que vão ser aí acondicionados os grãos selecionados, né? Então vão ser direcionados posteriormente aí às câmaras frigoríficas, né? Ou câmara de refrigeração, ok? Nós podemos ter também o setor de massas ou confeitaria, né? Um setor que deve ser dotado aí de fogões, fornos, né? Fornos convencionais, fornos de convecção ou fornos combinados. Forno combinado é aquele que combina, né, dois tipos de calor, o calor seco, né, que ele pode ser originado aí de resistências ou de gás, ou o calor úmido, né? Então esse forno, ele na verdade combina, ele tem a possibilidade de usar, né, tanto separadamente o calor seco ou o calor úmido, né? E, como o nome diz, a combinação desses dois tipos aí de cocção, né? Que vai influenciar muitas das vezes aí na finalização de uma preparação, no tempo, né, de preparo de determinado prato, ok? Bom, como outro qualquer setor, haverá necessidade aí de bancadas de apoio, né, cubas, liquidificadores, né, batedeiras, lixeiras,
equipamentos aí de pesagem, como balanças, né? Um equipamento também, no caso, né, se for o caso, para a produção de massas, né? E carro transportadores, ok? Setor de cocção, então seria um setor de tratamento térmico, ou seja, das preparações que sofrem tratamento térmico, que pode ser dotado aí de fogões, caldeirões, ok? Chapas, também balanças necessárias, importantíssimas para a pesagem, né, dos ingredientes, ok? E também das preparações, que é a partir daí que nós temos como calcular, por exemplo, o fator de rendimento das preparações, ok? Ultracongelador, ultra-resfriador rápido, coifa, né? A fim de amenizar aí os vapores do ambiente, ok? As chapas, frigideiras e entre outros. Então, em relação à ergonomia do setor, também é importante a gente atentar-se para alguns detalhes, como a distância entre dois equipamentos geradores de calor, dois fogões, né, 1,5 m cada um, desses equipamentos para alguma mobília de 1,20 m, tá? A profundidade de bancadas entre 60 e 70 centímetros e a sua altura em média aí de 90 centímetros, profundidade das cubas, né, das pias de 45, 50 centímetros, tá? E, sendo possível, pelo menos aí garantir 1 m² de área para cada colaborador. É claro que essa área ela deverá ser contemplada, planejada junto à área total da UAM, né? E como veremos ao final da aula, também considerando aí a área para circulação de pessoal, ok? Nós temos aí o setor de preparo de sondas nos hospitais, né? Então, é uma área que ela deve ser independente da cozinha, no caso dos hospitais, exatamente para o preparo exclusivo, tá? E distribuição de sondas enterais e nasogástricas. Então, deve ser um local isolado, tá? Dividido aí em 3 setores: sala de paramentação ou antessala, sala de higienização, né, onde será recebido os utensílios, né, sujos e realizada a limpeza inicial, e a sala de preparo, em que, além do preparo, também ocorre a distribuição dos frascos. Uma área para antisepsia e asepsia das mãos, que geralmente tem-se essa área mais delimitada, a entrada da UAM, né? Porém, em cada setor que a gente conversou nas aulas anteriores, que são dotados aí de meia parede, cada setor desse, então, deve ter estrategicamente localizado aí uma pia, né, um lavatório aí para dotado de sabonete bactericida, álcool gel, né, para garantir então a regular asepsia desses manipuladores de alimentos, ok? Então devem ser dotados de água quente e fria, ok? Torneiras acionadas por pedal ou outro meio que evite o contato manual, por exemplo, por sensor, saboneteiras, né? Dispensers com papel toalha não reciclado e
como qualquer outro setor, lixeiras, tá, por acionamento por pedal, a fim de se evitar aí o contato manual, né, desses utensílios. A área de distribuição, então, nós temos, no caso de UANs que realizam transporte, nós faremos o acondicionamento em caixas térmicas, né, e o destino, né, transportados aí por veículos específicos, ou não, se é uma cozinha do tipo centralizada, então a gente tem anexo à cozinha o refeitório, que ele pode ser dividido aí pelo posicionamento das próprias estufas, né, dos próprios pass-through, em que de um lado nós temos aí a cozinha e do outro lado a área de distribuição. E esse equipamento ele é chamado pass-through justamente por isso, ele é dotado de duas portas, né? De ambos os lados. Então, a possibilidade de abastecimento pela cozinha em um lado e abertura no setor de distribuição para abastecimento dos balcões térmicos. Ok? Bom, também nós temos aí a área de distribuição, também copas de distribuição nas unidades de internação, tá? E os refeitórios, né? Embora na norma, na NR24, que ela é da década de 80, mas ela foi atualizada em 2019, não se tem mais essa menção em relação ao espaço mínimo do refeitório, tá? Para o atendimento de comensais. Mas são parâmetros que podem ser utilizados a fim de se evitar, por exemplo, filas, né, e transtornos aí para os clientes. Então, também trazido à literatura, embora com base na NR24, se utilizava, né, e pode ser utilizado como parâmetro, porém saiu da norma pela limitação, dificuldade de todas as UANs, né, terem disponíveis área suficiente para permitir, né, o atendimento aí pelo menos de 1/3 do número de usuários por turno, né? Mas havendo área suficiente para isso, é interessante que se destine para o refeitório, né, uma área suficiente aí para atender 1/3 dos comensais, né, esperado, planejado, contando que essa área atenda aí, né, 1,2 metros quadrados por usuário, ok? Nós temos a área para higienização e guarda de carros de transporte, né, que devem ser dotadas de água fria e quente, armários para guarda de material de limpeza, ralos sifonados, como em qualquer outro setor, sala do nutricionista com piso em nível mais alto que as demais áreas, né, com visor em toda a extensão da sala, por vidro transparente, pelo menos aí, né, a partir de 1 metro do piso, para permitir e facilitar a supervisão geral das operações. Uma coisa interessante que poucas vezes algumas UANs prevêem são as áreas para guarda de recipientes, né, de caixas, monoblocos, ok? Então é importante para que esses recipientes, esses utensílios não ficam aí espalhados pela UAN, tem um local adequado para a sua organização e o seu armazenamento, né? Então é uma área aí destinada à guarda desses caixotes, latas, vidros, antes de serem vendidos, devolvidos aos fornecedores. A área de botijão, né, de gás, quando for o caso, se é esse o tipo de combustível utilizado pela UAN, deve ser localizado na área externa, né, afastada de materiais inflamáveis, bem ventilada e delimitada por grade ou tela. E seguir, obviamente, as recomendações aí do Corpo de Bombeiro aí do estado em que essa UAN esteja localizada, né? Outra área importante de ser
dimensionada e planejada, que muitas vezes também não é a área de higienização de material de limpeza, a fim de se evitar aí que esses materiais ficam soltos pela cozinha, né? pela UAN. Então, havendo essa área, permite-se então uma higienização adequada desses materiais de limpeza e também a guarda desses materiais, ok? Bom, para dimensionar a área de uma UAN, o que é preciso, né? Quais são os parâmetros, de onde partiremos para então fazer o cálculo, a estimativa da área que eu necessito, né, produzir, né, ter para produzir o meu produto, que são as refeições. Então nós temos que pensar aí em 6 fatores que vão influenciar diretamente no dimensionamento da área total da UAN, que é o número de refeições, o padrão de cardápio, né? Quanto mais complexo esse cardápio, ou seja, do popular ao luxo, né? Quanto mais complexo, mais área irá demandar, sem dúvida, né? A modalidade, né? É do tipo self-service, cafeteria ou é à la carte. Isso aí também vai influenciar na área e nos tipos de equipamento também necessários, né? O sistema de distribuição, então, é centralizado, é descentralizado, eu preciso fazer transporte, então eu preciso de uma área aí, né, de dispensação de todas essas refeições, de todas essas caixas térmicas. A política de compra, com certeza, ela influenciará, né, no dimensionamento dessa área. Eu tenho uma área suficiente para poder fazer um estoque razoável que me permita comprar um lote econômico de compra, ou não, eu tenho uma área restrita e isso vai impactar também nas, nas necessidades de se fazer aí parcerias específicas, né? Ou seja, eu não tendo uma área para poder armazenar com certa segurança em relação ao tempo, né? Aquele produto, eu preciso então de fornecedores que me forneçam esses produtos com maior frequência. Qual é o problema maior disso? No caso aí de situações em que ocorra atrasos, o não abastecimento, ocorrer a falta aí de matérias-primas imprescindíveis para a produção, né? Haver falta, parada de produção ou até mesmo a impossibilidade de distribuição, o que vai impactar diretamente aí com a qualidade do serviço, né? O per capita de cada ingrediente, né, de cada prato, isso vai impactar também no dimensionamento dessa UAN, né? Quanto maior esse per capita atrelada aí ao número de refeições, maior vai ser a área necessária, né? E obviamente tudo isso aí depende também do limite financeiro da empresa, ok? Bom, com base nesses 6 parâmetros, nessas 6 variáveis, podemos chamar assim, então a gente já tem aí uma noção em relação ao número de comensais, ao número de refeições, tá? Uma estimativa aí da área necessária para essa UAN, né? E a gente faz o acréscimo dependendo do tipo de cardápio, tá? Médio ou popular, a gente ainda vai fazer o acréscimo de 5%, né, do resultado encontrado. No caso de cardápio de luxo, a gente vai acrescentar aí 10% em relação ao resultado. Então, como é que seria? Vamos dar um exemplo, se a gente tem uma UAN aí que fornece em média 800 refeições por dia, né? Então eu tenho que ter esse parâmetro, né? O quanto eu vou produzir, né? Quantas refeições por dia? Eu preciso desse parâmetro, desse planejamento. Então é só eu multiplicar aí pela área necessária, tá? Seria 0,7
ok? E aí eu teria, com base no número de refeições diárias, né, estimado, eu teria a necessidade aí no nosso exemplo de uma área total de 560 metros quadrados, certo? Isso é a área total da UAM. Ok. Bom, vamos colocar a hipótese aí de se executar um cardápio do tipo popular em uma UAM institucional, uma UAM, um restaurante universitário, por exemplo, né? Então a gente acrescentaria a essa área, ok? Mais 5% desse valor, né? Veja que o cardápio tem um peso aí em relação à área, não é isso? Então, nós vamos ter aí mais 28 metros quadrados, né? E um total, no nosso exemplo, de uma área de 588 metros quadrados, né? Então veja que esses parâmetros que nós temos aqui, eles então foram estudados e calculados, estimados segundo essas variáveis, né, possíveis aí em relação ao espaço que a UAM necessita, ok? Bom, de posse dessa área total, a gente depois vai ver os setores dela. Então, nós temos também referências aí na literatura de cada um, né, em relação à área total do que é necessário. Então, por exemplo, numa plataforma de recebimento, a gente tem aí a indicação de 2,5% da área total destinada para esse setor. Por exemplo, uma dispensa, 10% para esse setor. Então, no caso da dispensa, a gente teria aí uma área aproximada de 59 metros quadrados para ela, né? A cozinha, então, estima-se 20% da área total e assim por diante, ok? No caso de hospitais, como a gente comentou agora há pouco, foi para o cálculo de área de UAM de população sadia, certo? No caso da UAM de EAS, porque o parâmetro que nós temos são os leitos, né? Então, o que se faz para hospitais até 200 leitos e com distribuição descentralizada, ou seja, produção na cozinha central, ok? E término nas enfermarias, né? A gente tem aí a área de 1,8 a ser multiplicada pelo número de leitos. E no caso de distribuição centralizada, que requer aí uma área maior para o UAM, um fator aí de 2 metros por leito do hospital. Então vamos dar o exemplo aqui, um hospital com 80 leitos, tá? Que tem a distribuição descentralizada, eu vou fazer o cálculo então de 80 vezes 1,8, né? E vou encontrar aí a área total de 144 metros quadrados para a UAM. Da mesma forma, os setores da UAM deverão então ser dimensionados segundo aí o percentual da literatura, como aqui nesse quadro à direita, ok? Esse parâmetro para a estimativa da área de hospitais é para hospitais com até 200 leitos. Passando desse número de leitos, a literatura indica aí um estudo específico aí para o dimensionamento da área da UAM, ok?
Vamos falar um pouquinho agora sobre equipamentos, né? Como a gente pode e deve dimensionar os equipamentos para a nossa WAN. Antes disso, a gente vai fazer aí uma breve classificação, um breve conceito, né, do que é equipamentos, né? Então, equipamentos são produtos aí, bens duráveis, né, permanentes aí que a gente chama, necessários para o processamento e a produção de refeições. Então nós temos aí aqueles classificados como básicos e os de apoio, né? Então os básicos são os fogões, os fornos, os caldeirões, batedeira, amaciador de bife, etc. E o de apoio, balcões, carro-transporte, bancos de apoio. Bom, assim como nós fizemos para dimensionar a área total da WAN, a gente também leva em consideração 6 variáveis, 6 parâmetros para o dimensionamento de equipamentos. E alguns deles são comuns, né, ao cálculo do dimensionamento da área, que é o número de refeições, ok? E o per capita. Então veja, mais uma vez, para que eu possa dimensionar adequadamente os meus equipamentos, eu preciso conhecer, saber a minha produção média diária, o meu per capita de cada ingrediente, de cada prato, o meu tempo de preparo, ok? Porque esse tempo de preparo está ligado diretamente também com a possibilidade ou não de se reutilizar um equipamento ou até mesmo utensílio, ok? O fator de cocção, o que a minha preparação aí rende em relação ao seu peso inicial, ok? Isso vai influenciar diretamente aí no número de equipamentos que eu vou precisar ter, né? E o tempo de distribuição, ok? Então é muito importante conhecer também, né? Claro que esses dois aqui são comuns também ao cálculo da área da WAN, mas esses novos 4 parâmetros também para o dimensionamento adequado dos equipamentos. Então vamos a um exemplo aí. Vamos supor que nós vamos trabalhar aí com caldeirão a pressão, ok? Tá aqui, tá como se fosse uma panela de pressão, porém aí numa escala industrial com uma capacidade volumétrica bem maior. Então veja como eu preciso de alguns dados, né? Como a gente acabou de mencionar, o meu per capita, o meu fator de rendimento, o meu número de refeições. Então se nós formos voltar aqui, ó, número de refeições, per capita, ok? Meu fator de cocção e, obviamente, meu tempo de preparo, meu tempo de distribuição, porque aí eu vou calcular a possibilidade de reutilização. A gente vai ver isso agora, tá? Como é que seria isso aí? Bom, então a gente tem alguns valores aqui já da WAN, né? Então, no caso do per capita bruto, né? Vamos assim dizer, 35 gramas. Essa preparação tem um fator de rendimento de 4, um número de refeições médio estimado para produzir é de 3.000 refeições. E um detalhe aqui, a gente tem que considerar, no caso dos equipamentos a pressão, uma área de 10% dessa capacidade volumétrica nominal do equipamento para a formação, né, da camada de ar, a fim de se evitar aí acidentes. Então a gente precisa aí de garantir 10% aí dessa capacidade, né, só para a camada de ar. Então eu tenho que desconsiderar em relação à minha capacidade de produção, no caso de caldeirões a pressão, essa área, né? Então, calculando diretamente o que eu
precisaria, qual é o equipamento, né, que eu preciso então para fazer a produção aí de um feijão cozido, que eu tenho per capita de 35, conheço um fator de cocção de 4 para 3.000 refeições. Então é simples, né? Eu vou pegar meu per capita bruto, vou multiplicar pelo meu fator de rendimento, ou fator de cocção, que é 4, né? Vou multiplicar pelo número de refeições e vou encontrar aí um total estimado produzido de 420 mil gramas ou 420 quilos, né, de produto pronto, ok? Bom, se eu tenho que considerar ainda a camada de ar, eu preciso acrescentar nessa capacidade mais 10%, né, que seria mais 42 litros, ok? Então, na verdade, a minha capacidade total necessária para produzir essa preparação nessas condições apresentadas seria 420 litros, mais 42 que é para a camada de ar, né? Para abrigar essa camada de ar, um total de 462 litros, né? E que a gente vai então utilizar um caldeirão de capacidade nominal aí em relação à venda, né? Seria um caldeirão de 500 litros, ok? Então vejam, embora seja simples, a gente não pode ter a falsa ideia de achar que um caldeirão de 500 litros eu posso fazer 500 quilos de determinada preparação. Então, não é bem assim. Bom, da mesma forma, eu preciso ter padronização na minha UAN. Por quê? Eu preciso garantir que, em média, o meu per capita ele tenha uma variabilidade que represente essa média de 35 gramas, que represente esse fator de 4, ok? Por quê? E claro, se o número de refeições também estiver estimado, eu poderei ter faltas ou sobras, mas em relação à preparação, né, do que eu vou fazer, é muito mais importante aí o meu per capita e o meu fator de cocção. Imagine vocês se a cada dia eu não tenho um padrão, eu não tenho funcionário treinado, eu não tenho ficha técnica, eu não tenho receituário padrão, cada um faz de um jeito, então eu tenho um dia fator de cocção 4, outro dia fator de cocção 3, outro dia eu posso ter um fator de cocção 3,5, né? Outro dia eu posso ter fator de cocção 3,7. Então veja que a minha estimativa ela pode ser errada e me causar problema em relação aí à operacionalização aí do prato, né? Uma vez que a gente sabe que a gente tem que garantir aí uma área de 10% em relação à capacidade nominal do equipamento. Então veja, conforme esse fator de rendimento ele diminui, obviamente aumenta a minha capacidade de produção. Porém, conforme ele aumenta, diminui a minha quantidade de produto utilizado aí por lote produzido. Então isso também vai impactar, por exemplo, em relação ao planejamento de compra de certos equipamentos. A gente viu que para essa preparação em específico do feijão cozido, a gente necessitaria aí de uma capacidade de 500 litros, né? Então, você já pode ter na UAN, por exemplo, uma UAN que tenha um equipamento desse tipo aqui, porém com capacidade menor, vamos dizer de 250 litros, né? Mas você já tendo essas informações, você sabe então que você vai precisar reutilizar mais uma vez esse equipamento. Então fazer aí em 2 lotes diferentes. É claro que ainda somado a isso, vejam lá, nós precisamos saber aí do tempo de preparo, né, para saber da viabilidade disso. Ou, por exemplo, que horas eu devo começar a produção, tá? Se eu tenho a necessidade de uma capacidade de 500 litros, eu tenho um caldeirão de 250, eu teria que fazer em 2 vezes. Qual é o tempo médio? 1 hora, né?
qual é o tempo de início da distribuição. Isso tudo tem que ser considerado no caso aí, antes da gente fazer o planejamento, tá? Um outro exemplo é quando a gente não tem a informação da capacidade volumétrica do equipamento, né? Então a gente não tem, um equipamento que já está em uso, não se tem um manual, a gente então tem a possibilidade de estimar por meio aí de suas medidas, né? Então um caldeirão, tá? Cilíndrico, a gente, por exemplo, vai calcular pela fórmula o volume π vezes raio ao quadrado vezes altura, ok? Bom, a gente coloca tudo aqui em metro para ter o resultado em metro cúbico e depois transformar aí, tá? Para litro, né? Ok? Ok. Então, no nosso exemplo, nós temos aí um caldeirão, vamos colocar aqui, de diâmetro, né, de 1 metro e ele tem altura de 63 centímetros, ok? Ok. Sendo assim, né, π é uma constante, 3,14, então V será 3,14 vezes o raio. O raio a gente sabe aí que é o diâmetro dividido por 2, ok? Então seria 1 dividido por 2, né? 0,5 ao quadrado, né? Que é o r ao quadrado, vezes a altura. Então, nós encontraríamos aí o valor de 0,494,55 metros cúbicos. E aí, multiplicando por 1000, a gente encontra a capacidade daquele equipamento. Bom, um outro exemplo é qual é a quantidade de determinada preparação, né, a gente consegue fazer em determinado equipamento, considerando aí o peso total não só do ingrediente principal, mas dos demais também. Então, suponhamos que nós estamos aí diante de um caldeirão aí a vapor, né, com capacidade nominal de 300 litros, né, e a gente quer saber quantos quilos de arroz, na verdade é da preparação arroz, né. É claro que o ingrediente principal é o arroz, né, óleo, sal, cebola e alho vai em bem menor quantidade, mas na verdade o que a gente encontrar de resultado seria o somatório de todos esses ingredientes. E a gente sabe aí, como a gente falou, que o fator de cocção desse produto, o fator de rendimento dele é de 2,5, ok? Bom, sabendo que é um caldeirão a pressão, que a gente tem que garantir aí uma área de 10%, tá? Para a camada de ar, a gente então, primeiramente, para saber qual é o peso dessa preparação total, a gente precisa então desconsiderar 10% da sua capacidade nominal, que seria 300 menos 30, né, que é 10%. Então eu já tenho aí, somente no caso de uma capacidade nominal de 300, 270 litros. Então, a partir daqui, eu só divido pelo meu fator de rendimento da preparação e vou encontrar que eu posso produzir, né, a cada lote 108 quilos, né, desses ingredientes, considerando todos aqui, tá, pessoal? Arroz, os demais ingredientes, né? Óleo, sal, cebola e alho, né? Um total de 108 quilos. Então veja que num caldeirão de 300 litros eu não posso fazer 300 quilos de alimentos, né? Então eu tenho que considerar isso aí. Veja a importância da padronização, do treinamento
de forma a garantir que, seja qual colaborador for preparar esse alimento, se alcance aí o resultado esperado, né? Colocar sempre a quantidade prevista de cada ingrediente para garantir aí um fator de rendimento sempre de 2,5 ou valor estatisticamente aí representativo. Então isso não é somente essa questão dos ingredientes aí principais, mas também a quantidade de água, né? Então, a quantidade de água é muito importante. E isso faz parte do modo de preparo, ok? Não adianta um cozinheiro coloca uma quantidade de água, o outro coloca outra. Não, não. A própria quantidade de água, embora ela não vá fazer parte da ficha técnica, diretamente dos custos, pode ser feito aí direto do consumo pelo hidrômetro, mas a gente precisa, no modo de preparo, também padronizar a quantidade de água que se vai fazer por batelada, né? Em relação ao receituário padrão, de forma que todos acrescentem a mesma quantidade de água. E não só isso, qual a intensidade da chama, qual é o tempo de preparo, isso tudo para se garantir o padrão e você não errar no seu planejamento, tá? Porque um erro de estimativa aqui de quantidade, né, você também pode ocasionar acidentes, avarias no equipamento, tá? Etc. A gente também tem um outro exemplo do dimensionamento do equipamento balcão térmico. Vamos falar aí no caso do self-service, né? Ou cafeteria, ok? Em que você utiliza aí os balcões térmicos. Bom, então no nosso exemplo aqui há uma pergunta: quantos balcões térmicos são necessários para a distribuição de 5.500 refeições em 2 horas? A gente tem na literatura aí um dado de que um balcão térmico ele serve 10 refeições ou 10 pessoas por minuto. É claro, pessoal, que isso não vai ocorrer para todas as UANs, para todos os balcões térmicos. Temos que considerar aí também que é uma informação que a gente não encontra na literatura, mas esse balcão térmico tem quantas cubas, né? Ok? Então é importante que a gente, à frente, né, de um serviço desse porte, a gente descubra qual é o tempo do nosso serviço em relação aí à capacidade de distribuição, né, de refeições do nosso balcão térmico. Você pode encontrar aí 6 refeições por minuto, então faça essa verificação com a tomada aí de algumas amostras representativas para que você tenha como base aí um valor mais concreto e possa estimar melhor aí o uso, o planejamento de compra, né? Agora, claro, se você começa do zero, um bom parâmetro seria esse aqui, tá? Né? A UAM vai ser inaugurada, nunca funcionou, então parte-se desse parâmetro aí para saber, para estimar quantos balcões térmicos você vai precisar para fazer a distribuição em determinado período, né? Então, vamos à resolução aí. Como é que seria? 2 horas, né? Nós temos aí, então, o equivalente a 120 minutos, supondo que essa distribuição ocorresse aí de 11 às 13 horas. Bom, se 1 minuto serve-se 10 refeições, em 120 minutos, ou 2 horas, serve-se 1.200 refeições. Uma regra de 3 simples, né? Então, 1.200 refeições é a capacidade de um balcão térmico. Bom, para então distribuir 5.500 refeições, eu necessito, né,
dividir então pela capacidade de 1, eu encontro aí 4,5 ou 5 balcões térmicos são necessários para servir 5.500 refeições com essa condição, né? Servir 10 refeições por minuto. Um outro exemplo que a gente tem é do dimensionamento de forno combinado, tá? Vamos dar o exemplo aqui de um forno que assa 600 unidades de sobrecoxa, tá? De 180 gramas por hora, ou seja, 108 quilos por hora. Então vamos lá, o per capita é 180 gramas, tá? É o tamanho, é o peso médio aí desse corte. Ele está nos dando aqui que o tempo de preparo, mais o acondicionamento em cubas para distribuição, mais nova reposição é 1 hora. O que ele está querendo dizer com isso? Nós temos aqui, essas GNs, elas são cubas ou elas também podem ser grelhas, tá? Que veremos adiante, elas são de tamanho padronizado. Aí vocês vão me perguntar, mas tem cuba bem pequena, outras um pouco maior? Sim, de forma que se você unir essas cubas menores, você sempre vai ter esse comprimento e essa largura padrão que é compatível com a maioria dos equipamentos industriais, né? Com o carro esqueleto, com o forno combinado, com o resfriador rápido, tá? Então, essa GN ela pode ser tanto cuba quanto grelha e outros utensílios também, ok? Então, vamos dizer que aqui é uma cuba, né? Vamos botar aqui. Aqui é uma cuba, tá? Então, o que ele está dizendo é que o tempo de preparo ele já está considerando o abastecimento das sobrecoxas aqui, ok? Então, você vai colocar 600 sobrecoxas nessa grelha. Você vai assar, vamos dizer que isso gira em torno de 40 a 45 minutos, e você vai, então, acondicionar, depois de pronto, essas sobrecoxas na cuba, e essa cuba, então, vai para espera na estufa ou no pestru, ok? Então, ele está dizendo que o preparo dessa sobrecoxa, o abastecimento dessas cubas e um novo reabastecimento de sobrecoxas aqui, né, cruas, leva 1 hora, ok? Ele disse também para a gente que o início do preparo é às 6 horas e o início da distribuição às 11, ok? E que o tempo de distribuição é de 2 horas, ou seja, inicia às 11 e termina às 13. E também diz que o número de refeições dessa WAN é de 6.000 refeições, ou seja, se o per capita é uma unidade, então são 6.000 unidades, tá, de sobrecoxa ou pedaços de sobrecoxa. Então vamos para a resolução. Então, quantos fornos são necessários para assar 6.000 sobrecoxas? Então nós temos que pensar o seguinte, né? Se é 1 hora para o preparo, abastecimento, a gente então só tem aí de 6 às 12 horas, né? Porque a partir de 12 horas eu terei mais 1 hora de preparo e às 13 finaliza aí a distribuição. Então eu tenho 6 horas de preparo, né? Então a minha capacidade seria então 600 unidades vezes 6. Então um forno é capaz de produzir 3.600 unidades, pedaços, né, cortes, como queiram chamar. Bom, no caso eu vou produzir 6.000 refeições e, consequentemente, 6.000 porções, unidades, né, pedaços de sobrecoxa. Eu divido pela capacidade de um forno e vou encontrar aí o resultado de 1,6, arredondando. Eu preciso, então, de 2 fornos combinados com a capacidade de 20 GN para produzir 6.000 unidades, tá? Das 6 horas da manhã até meio-dia e distribuir até as 13 horas.
Bom, agora vamos falar um pouquinho dos utensílios, pessoal. Nós temos aí os utensílios de mesa e os utensílios de preparo, né? Bom, os de mesa são aqueles utilizados pelos comensais e de preparo, né, para a elaboração dos pratos, né? As pás misturadoras, as panelas, os caldeirões, as assadeiras, etc. Aqui, como eu falei para vocês, vejam como é padrão essas GNs, né, que vem de abreviatura aí de gastronômico, ok? Então veja que ela tem um comprimento de 530 e a largura de 325, mesmo que eu tenha cubas menores, né, mas a disposição delas me permite a padronização, né, desse mesmo comprimento de 530 e da mesma largura de 325, de forma que eu consiga trabalhar com essas cubas, né, em qualquer equipamento industrial. O que vai mudar é a profundidade, né, dessas cubas, que você pode ter cuba aí de 10 centímetros de profundidade, de 15, de 18, por aí vai. Nós temos então as facas, né? E para cada tipo de procedimento nós temos aí um tipo de faca. Nós temos faca de desossa, faca de corte de carne, faca para pão. Nós temos aí o cutelo, né? Para carnes aí com osso e por aí vai. E um último exemplo aqui, em relação ao dimensionamento de utensílios, seria a seguinte pergunta: quantos GN, né? Vamos nos ater aí à capacidade volumétrica, tá? De capacidade de 22,5 litros são necessárias para distribuir 1.000 refeições com as seguintes preparações, né? Então, eu preciso distribuir arroz refogado, lentilha cozida, macarrão ao sugo, carne assada e cenoura ralada, né? Bom, aqui no exemplo eu já dou o per capita bruto e o fator de rendimento, e aí é só calcular, né? A gente vê aqui, ó, 65 gramas de arroz vezes o fator de rendimento do prato vezes 1.000, nós temos aí então uma estimativa de produção final de 162,5 quilos de preparação. E assim com todos os demais, né? Sendo o primeiro o per capita bruto, o segundo o fator de cocção, ok? Como está aqui, dessa forma. Reparem que no quarto prato a gente tem uma situação de um fator de rendimento menor do que 1, portanto, perde-se peso, né? Eu tenho, então, uma perda de peso em relação ao meu peso inicial do somatório dos meus ingredientes brutos, né, em relação à minha preparação. Bom, o que a gente vai fazer é somar toda essa estimativa, tá? No caso aqui dá 414,5 quilos de preparações que deverão, né, ser acondicionadas. Então é só a gente dividir aí pelo número de cubas, tá? Pela capacidade de cubas, né? E descobrir aí quantas cubas são necessárias para armazenar toda essa produção. No caso aqui seriam 19 cubas. É claro que isso vai mudar, depender do tipo de cuba que você tem. Se você tem uma cuba com uma capacidade maior, você vai precisar de menos cubas e o contrário da mesma forma. Se você tiver uma capacidade menor, você vai precisar de mais cubas. Aqui a gente não considerou a reutilização, a possibilidade de reutilização do utensílio, assim como a gente pensou lá no caldeirão, no forno, né? E também é possível de se fazer. A gente não necessariamente precisará de 18 cubas, né? A gente tem então que calcular o número de cubas iniciais que nós vamos precisar aí para iniciar a distribuição e para fazer a reposição.
e também contar com a possibilidade do reaproveitamento dessas cubas. Essas cubas, conforme vão esvaziando, elas vão sendo lavadas e reutilizadas, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que todos compreendam. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, tá? Bons estudos a todos vocês e até a próxima aula.